Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs. Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvamos o Senhor por mais essa conferência na micro-região de Belo Horizonte, parte A. Amém? O Senhor, irmãos, tem nos falado na carta de primeira aos Coríntios. Aleluia. Então hoje nós precisamos tocar alguns pontos que diz respeito à prática, né? As práticas, as quais nos leva a desfrutar Cristo. Mas antes de eu falar das práticas, nós temos que falar o que levou o apóstolo Paulo, servo de Deus, escrever essa carta para esse grupo de irmãos que eram a igreja de Deus em Corinto. O que levou o apóstolo a escrever essa carta, irmãos, foi o fato de eles, os coríntios, estarem vivendo, expressando a carne, o homem natural. O que levou o apóstolo a escrever essa carta aos primeiros coríntios é que aqueles crentes que estavam ali naquela cidade, eles não estavam vivendo no Espírito. Eles não entenderam que eles haviam sido chamados, que eles eram chamados para invocar o nome do Senhor em todo lugar. Eles não haviam percebido que eles haviam sido chamados para chamar uma pessoa, os coríntios. Eles não perceberam, ou eles perderam a visão de que eles foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, eles perderam isso. E por ter perdido isso, essa visão, ou por não ter praticado, então eles começaram a viver por eles mesmos. Eles começaram a trazer as coisas da filosofia, do conhecimento, da cultura humana. Estavam trazendo. E aquilo ali, essa igreja virou a condição deles como cristão, como igreja, estava assim uma condição tão deplorável. Ó, irmãos, a condição deles não era boa. Não estava adequada diante de Deus. Ó Senhor, nós precisamos refletir nessa noite, irmão e irmãs, qual que é a nossa condição hoje? Como que está a sua experiência como um cristão, como um membro do corpo de Cristo, onde nós realmente temos vivido, em qual esfera, em qual condição está a igreja na sua cidade? Essa carta aos Coríntios, irmãos, não foi aberta. O Senhor não está nos dando essa carta simplesmente para nos dar uma carta, mais uma carta do apóstolo Paulo. Já vimos aos Romanos, agora nós estamos vendo primeiro os Coríntios. Nós temos que entender por que o falar profético, né, abriu essa carta, irmão. Porque essa carta tem tudo a ver com você. Primeiros Coríntios tem a ver com você, comigo. Então, o apóstolo escreveu essa carta porque a condição da igreja em Corinto não estava adequada. Porque eles não estavam desfrutando, não estavam participando
do Cristo, que é o Espírito. Eles perderam aquele contato vivo, aquela comunhão com Cristo. Daí, irmãos, o que aconteceu? As obras da carne começaram a entrar. Aí todos os tipos de problema estavam operando naquela igreja. Tinha problema de toda a ordem. Contendas, ciúmes, questionamentos. Estava ali. Separações, litígio, problema com dons espirituais, problema com os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Tudo para eles eram problemas. Apolo foi lá, pregou o evangelho para eles. Aí eles pegaram o ensinamento de Apolo para fazer polêmica, para filosofar, para criar uma esfera de... Quem sabe nós também não somos assim. Quem sabe você, jovem, é ou não é? Você que é pai de família, esposa, às vezes nós somos assim, é ou não é? Gostamos de criar problemas onde não tem. Tudo, até a própria Bíblia, até a pregação, até a palavra profética, se você estiver em si mesmo, você vai começar a criar um clima entre os irmãos de contenda. E por fim, eles chegaram ao limite máximo. E a igreja em Corinto estava a ponto de rachar. O corpo de Cristo, a expressão local e prática do corpo de Cristo, a igreja de Deus, estava prestes a acontecer uma divisão, que é o problema mais sério e grave que pode acontecer numa igreja, numa cidade. Não existe problema mais sério, mais grave do que esse elemento chamado divisão. Mas graças a Deus, que tinha uma família ali que vivia no Espírito. Ele falou: olha, apóstolo, eu vou escrever uma carta para você, só o seguinte, está uma confusão aqui, tem alguém aqui, ó, você não sabe o que está acontecendo aqui. Está todo mundo aqui, um é de Cefo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, Paulo, sou de Cristo, e o trem, a coisa estava ficando, tomando um rumo esquisito. Mas graças a Deus que o apóstolo então escreveu a carta de 1 Coríntios, mostrando, dando para eles um caminho, uma saída. Ao escrever essa carta, ele não deixou que os coríntios ficassem em trevas, então ele deu um norte para eles, uma saída. Com muita sabedoria, Paulo explicou para eles: olha, eu vou dar um caminho para vocês saírem dessa esfera a qual vocês estão vivendo. Pode ser que nós estejamos vivendo, né, irmãos? Eu não sei, a sua família pode ser a igreja em Corinto. Como que está a sua família, a minha família? Como que está a experiência em nossas casas? Eu prefiro o meu pai, eu prefiro a minha mãe. O meu grupo familiar é melhor do que o do norte. Aquele irmão que fala a palavra ministerial no sábado à noite, eu gosto mais daquele. Porque quando ele fala, eu sinto um frio, eu fico emocionado, porque ele consegue. Mas quando vem aquele outro profeta, aquele outro irmãozinho, quem vai ser hoje? Você lá no fundo, você não fala, mas lá no fundo você diz assim: hoje vai ser difícil. Por quê, irmãos? Porque nós temos preferência. Esse é um sinal de que nós ainda somos carnais. Uma igreja carnal,
um casal carnal, um jovem carnal. O que vai ser da igreja, irmão, na nossa cidade, se nós insistirmos em sermos carnais, em nossa maneira de falar, de ouvir, de comprar, de vender, de olhar? Como que vai ser a igreja na sua cidade? Se nós ainda vivermos como os coríntios viviam. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa carta foi aberta porque o Senhor quer mudar. Ele quer fazer uma obra de transformação, de libertação. Ele quer colocar a igreja, a sua igreja, onde você reúne, no ponto, na base, numa condição espiritual elevada. É colocar você e eu, todos nós. O Senhor precisa fazer um trabalho, por isso que essa carta foi aberta, para nos iluminar, para nos mostrar a nossa condição, de forma que nós possamos nos arrepender. Nos arrepender. Falar, Senhor, eu quero mudar de vida. Paulo chegou no capítulo 3, Paulo vai assim, olha, o que vocês colocam no fundamento é madeira, feno e palha. O que vocês estão trazendo para este fundamento, o qual eu, como sábio arquiteto, edificador, construtor, lancei o fundamento, mas como que vocês estão trazendo para esse negócio? Essa condição que vocês estão vendo, vocês estão trazendo madeira, feno e palha. Vocês esqueceram que a igreja é o edifício de Deus, é a lavoura de Deus, é o templo do Deus vivo. Ele chegou ao extremo de falar assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é uma palavra extremamente séria, extremamente, ou seja, não é coisa pequena nós trazermos a nossa carne, o nosso ego, a nossa vida da alma, trazer o mundo. Por exemplo, a igreja em Corinto, ela foi salva, eles tinham crido no Senhor e realmente foram salvos. Você não pode falar que eles não eram salvos, porque no capítulo 1, versículo 1, Paulo falou que eles eram a igreja de Deus. De fato, eles eram a igreja de Deus, mas não estavam vivendo como igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor está abrindo essa carta, porque Ele quer nos transformar de fato. O Senhor quer nos usar para uma grande obra. Quer usar as igrejas para uma obra tremenda. Que obra seria essa? Preparar um deserto. Preparar um deserto. Preparar um grupo de pessoas chamada de o filho varão. Preparar um filho varão, isso não é coisa pequena não. A nossa comissão é enorme, é uma responsabilidade de fazer com que todos os filhos de Deus cresçam e amadureçam como uma lavoura, se tornem um edifício. Todos os filhos de Deus, o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento, seja um filho varão. E você está envolvido nessa obra. Você tem que envolver nessa obra. Colocar tudo, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, os seus bens, tem que estar focado dentro dessa visão. O Senhor está preparando um deserto. Esse lugar vai ser preparado. Agora é fácil preparar um deserto. Um crente que está vivendo, uma igreja que está vivendo como igreja em Corinto, que identifica com ela em todos os seus aspectos negativos, eu pergunto, Deus vai ter um caminho para preparar filho varão e um deserto com uma igreja que vive na... Tem ou não, irmãos? Eis aí o porquê da carta aos Coríntios. Por isso que foi escrita para nós, por isso que essa carta foi aberta, porque o Senhor quer nos mostrar
a nossa real condição e esperando de nós uma reação. Que reação é essa? Praticar a palavra profética. Praticar. Fala assim, eu preciso praticar a palavra profética. Essa carta não pode passar, irmão. Aos romanos já foi. A carta aos romanos foi aberta, foi ou não foi? Estudamos, ruminamos, ouvimos. Mas quanto dessa carta de fato entrou em nós e mudou a nossa vida? Mudou alguma coisa na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional? Mudou ou não mudou? Você cresceu mais em vida? Hoje você é uma pessoa mais comprometida com a vida da igreja na cidade que você está? Você aprofundou mais sua raiz? Você já consegue negar mais a sua vida da alma? Você consegue já suprir a graça do Senhor para os irmãos, independente da condição deles ou dela? Incondicionalmente falando, você consegue suprir graça para sua esposa, mesmo ela não merecendo, ou para o seu marido, ou para o seu pai, ou para o seu irmão? Você consegue suprir essa graça, independente da condição na qual os irmãos estão vivendo? Você consegue? Ou você espera alguma coisa para fazer, espera aí, ele tem que merecer primeiro, para depois que ele merecer, aí sim, aí eu vou suprir alguma coisa, suprir vida para ele ou para ela. Se essa é a nossa condição, é ou não é, irmão? Nós estamos muito longe. Os irmãos líderes das igrejas conseguem suprir vida para os irmãos, independente da condição de A ou B? Então, irmãos, nós temos que avançar para a prática da palavra. Mas para nós praticar, Paulo também deu uma saída, né? Ele mostrou que o problema ali de Corinto era que eles não desfrutavam Cristo. Eles perderam o desfrute de Cristo. Aí Paulo teve que tocar os problemas, tocava o problema, depois ele mostrava um aspecto de Cristo, percebeu? Ele falou assim, olha, os judeus estão pedindo sinais, os gregos estão buscando sabedoria. Aonde que eles estavam buscando isso? Irmãos? Aonde eles estavam buscando isso? Eles estavam buscando isso na vida da igreja. Não era no mundo não, era na vida da igreja. Lá na igreja em Corinto, os irmãos estavam buscando sinais. Sinais. Eu quero ver um sinal. Se eu não ver um sinal, eu não é vida da igreja para mim. Tem que ter sinais. No meio deles também tinham os filósofos. Os filósofos. Porque todo mundo foi salvo. O pacote era inteiro. O pacote estava cheio. Certo? Todo mundo veio. Mas de repente todo mundo começou a pôr para fora. Quem era grego, falou assim, E isso virou uma confusão. E às vezes hoje, pode ser que nós também estejamos, ou não é, na mesma condição, buscando sinal, ou não é, trazendo a cultura humana para o seio da igreja. Ou não é? Você traz e manifesta isso às vezes nas reuniões. E hoje os sinais está pegando, não é? O que tem de gente fazendo sinal, ensinamentos e mais ensinamentos misturados, Bíblia com filosofia, com psicologia, faz um pacote e vai levando e vai chegando. A única coisa que pode ser trago e introduzido na vida do corpo, na expressão prática do corpo de Cristo, só tem uma coisa que pode ser, nós temos que ganhar. Não é fácil ganhar isso não, tá, irmão? Talvez isso que eu estou falando seja um alimento sólido para você, mas a única coisa que pode trazer para a vida da igreja
que realmente vai trazer edificação, desfrute, vida e cura, é só Cristo. Poder de Deus, só podemos trazer Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Se nós começarmos a introduzir outras coisas que não é Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, santificação, redenção, sabedoria, santificação, redenção, vários aspectos que não dá em tempo de ler aqui, mas Paulo citou vários aspectos do Cristo. Mostrando para eles, olha, vocês não podem trazer o mundo para dentro da igreja, vocês podem trazer o desfrute de Cristo. O que eu posso trazer? O que é permitido na vida da igreja? Trazer Cristo. Cristo, o desfrute de Cristo. Outra coisa, irmão, por mais boa que seja, vai mais cedo ou mais tarde, vai causar uma divisão, vai causar problemas. Vai causar problemas. Melhor nós focarmos Cristo. Foi o que foi falado essa semana no nosso alimento diário, foi mostrado para nós que a solução para todos os nossos problemas não tem outro caminho, é Cristo. Mas para saber o que Cristo, para desfrutar Cristo, você precisa perceber que ele é todo inclusivo. Na carta aos Coríntios, ele falou vários aspectos de Cristo. E tem um aspecto que ele falou de Cristo em 1 Coríntios. O último Adão tornou-se o Espírito que dá a vida. Um aspecto tremendo de Cristo. O último Adão tornou-se. Olha, Coríntios, só quero falar uma coisa para você. O primeiro homem foi feito alma vivente, tá? O primeiro homem, Adão. Muito claro, né? O segundo homem foi feito Espírito que dá a vida. Isso é uma grande revelação, isso é um grande ponto, isso é um grande diamante na Bíblia. O último Adão, quer dizer que tem o último Adão, e ele é o Espírito. Para que ele falou isso? Para que você acha que ele falou isso? É porque está faltando vida para os coríntios. Eles não estavam exercitando o Espírito deles. Para receber, para desfrutar, para tocar nesse último Adão, que é o Espírito da vida. Não tem como exercitar nosso espírito e não tocar nesse Espírito que dá a vida. Você ganha vida. E uma igreja que está ganhando vida, irmão, ela é saudável. Ela é uma igreja viva, é uma igreja que avança. Os jovens são vivos. Os casais são vivos. Qual que é o segredo? É que eles exercitam, eles entenderam, eles compreenderam que o caminho era exercitar o Espírito. Eles falaram, é isso. Esse é o caminho. Não tem outro, irmão. Não tem outro caminho para você. Só tem um. Exercício, chama exercício, exercício do Espírito. Você ganha vida, e mais vida. Aí a nossa carne fica acomodada, o ego fica preso, ele que até tenta sair, mas você está em pleno exercício. Você está em forma. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Isso chama exercício.
A alma trinca, mas o espírito é liberado. O homem natural não entende esse negócio. É loucura para os judeus que só quer sinal. É loucura para quem só exercita o intelecto para questionar, para buscar conhecimento e depois não coloca esse conhecimento na prática. Não põe ele, não consegue aplicar. Não consegue aplicar, fazer uma aplicação da palavra ouvida. Nós estamos ouvindo, irmão, falar profético tem que entrar em nós, de forma que nós consigamos praticar. Então, irmãos, nós já experimentamos Cristo, já ou não já? Alguma vez na sua vida, eu tenho certeza que você experimentou alguma coisa de Cristo. Ou não? Quem experimentou alguma coisa de Cristo na sua vida, faz assim com a mão. Ó. Todo mundo experimentou alguma coisa de Cristo. Então, e nós então entramos numa relação íntima com Ele. Ao experimentá-lo um dia, nós entramos. Né? Então nós precisamos, nós que desfrutamos um dia de Cristo, nós precisamos fazer uma pergunta. Quem é Cristo? Paulo falou de desfrutar, é ou não é? Para eu desfrutar alguma coisa, eu preciso saber o que aquela coisa é ou não é? Quem é Cristo? Certo? Cristo, Ele é o Deus bendito, é o próprio Deus. 1 João 5,20 fala que Cristo é o Deus bendito. Quem é Cristo? Primeira coisa que você tem que saber, irmão, para desfrutar Cristo, é que Ele é Deus bendito. O Cristo que entrou em você, que entrou em mim, e que está à disposição para o seu desfrute, é o Deus bendito. Para sempre. Que Cristo, hein, irmãos? Que Cristo lindo, maravilhoso. Deus bendito para sempre. Vale a pena nós usarmos o nosso espírito para tocar no Deus bendito? Uma igreja assim, irmão, ela vai para frente. É a cura para nós, chama Cristo, o Deus bendito. E mais, quem é Cristo? O que Cristo é? Você precisa desfrutar aqui, mas o que Cristo é? Depois, e onde está esse Cristo? Aonde está esse Cristo que os irmãos estão falando? Nós temos que desfrutar dele, para nós não cairmos numa condição deplorável como igreja. Para nós não cairmos numa condição morta, tradicional, fria, indiferente, passivo. Tudo são sintomas de um cristão que não está de fato desfrutando Cristo. Mas para desfrutar, como eu falei, você precisa saber o que Ele é ou não é? O que Ele é, quem Ele é, o que Ele é e onde Ele está. Ó Senhor Jesus. Então Cristo é o que, irmão? Ele é excedentemente rico. Nós usamos de palavras para expressar. Ele é excedentemente rico. Ele é tipificado por todos os tipos positivos no Antigo Testamento. Tudo está apontando para Ele. É Ele, tudo ali, o Velho Testamento é uma exibição prática do que o Cristo, o que Cristo é para você, o que é ser para você, está tudo exibido ali, todos os tipos. E mais, todos os animais que apontava para Ele. A Bíblia inteira é para Ele, aponta para Ele, e tem uma única preocupação, expressar o que Cristo é. Para que você fique impressionado. A Bíblia deu vários tipos de figuras de Cristo. Para quê? Para te impressionar. É um retrato, é uma figura, para você ver e falar, puxa, meu Cristo é muito. Para ver se gera em você uma reação. Eu quero.
E eu gosto muito de um versículo, 1 Coríntios capítulo 10. E eles bebiam de uma pedra que os seguia. Não é isso? E a pedra, eles bebiam de uma pedra, e a pedra, se a pedra era Cristo, irmão, no Antigo Testamento era uma rocha. Paulo viu ao longo e falou assim, era Cristo. E a pedra seguia. Não tem como beber da água da pedra e não ser seguido por ela. Aquilo que você come e bebe segue você, sabia? Vai para onde você vai? Se você bebe da rocha, a pedra te segue. Se você bebe de outra coisa também, aquilo vai te acompanhando. E aquilo que te acompanha lá fora, você traz aqui para dentro. Vai trazendo. Eu trago, você traz, todo mundo traz, é ou não é? Aí a confusão está armada. Todo mundo traz, ué. Você só pode trazer a pedra e a rocha que sai água viva. Irmãos, em outras palavras, vamos cuidar, vamos restaurar de fato o nosso desfrute. Vamos desfrutar Cristo de verdade, com a realidade, com visão do que Ele é. Paulo tentou mostrar isso na essência dessa carta de 1 Coríntios, irmãos. Ó Senhor Jesus! E quando o Senhor estava na terra, Ele mesmo falou, Ele usou vários tipos falando que Ele é. Ele falou, eu sou o pão, João 6, é isso? Eu sou o pão da vida. O que o Senhor quis dizer com isso? Que Ele é comestível, que Ele é desfrutável, que Ele pode ser ingerido. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, para o que dele comer, não morra, não pereça. A igreja em Corinto estava na morte, porque faltou para ela o pão vivo, embora disponível. Mas eles não insistiram nas outras coisas. Eles ainda apostavam em algum tipo de filosofia, em algum tipo de ensinamento, alguma coisa. Parece que Cristo, nós queremos Cristo, é ou não é, irmão? Eu quero Cristo, mas eu quero mais alguma coisa. Cristo é mais um acessório. Não é suficiente. Então eu quero Cristo, mas eu preciso de mais um monte de coisa. É sinal de que nós não cremos que Cristo realmente é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está na hora, irmãos e irmãs, de nós despertarmos para isso. Vamos pagar o preço. Para desfrutar Cristo tem que pagar um preço. Então, irmão, Ele mesmo falou, eu sou o pão da vida, é ou não é? 3 elementos básicos que Ele falou. Em João 6, Ele falou que Ele é o pão. Em João 7, Ele falou que Ele é a água. João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e falou, quem tem sede? E exclamou, quem tem sede? Vem a mim, pode vir. E beba. Ele é bebível. Você pode beber, vem a mim. Graças a Deus, que foi depois de uma grande festa, né? Depois de uma festança no último dia. Todo mundo estava ali buscando a solução dos seus problemas na festa. No vinho, nos entretenimentos. Porque o homem em si já carrega um vazio dentro dele. Então uma festa, e olha que era uma festa religiosa. Que falava de Deus, de Jeová. Mas terminou num vazio enorme. E o Senhor falou, vou esperar o último dia, que se eu falar no primeiro, eles não vão acreditar. Então eu vou deixar esse ficar vazio. Vou deixar ele ir até onde não aguentar, até ele ver assim, ó. Aí o Senhor falou, é o último dia. A alma já estava, o corpo caído já. Mas o espírito humano estava murchinho lá dentro. Como aquele rico, lá do outro lado, põe uma gota de água aqui no meu... Estou ressecando aqui dentro desse vaso.
Oh, Senhor Jesus. Ele falou, sou a água. João 8, ele falou, sou a luz. João 8, ele falou, sou a luz. Então ele é o pão, ele é a água e é a luz. 3 elementos básicos. Esses 3 elementos é suficiente para manter um crente vivo, fortalecido, fortificado em sua alma. Crente com a alma fraca é devido à falta de alimentação espiritual. Crente que não alimenta, crente que não exercita o espírito, a alma dele é fraca. A alma dele é fraquinha. E crente de alma fraca é um problema, porque qualquer coisinha que acontece, um sofrimento, uma cara feia, tal, aquilo ali já é suficiente para ele se desmanchar todo e ficar ofendido. É sinal de que a sua alma está fraca. Ela está precisando de comida. Os crentes de alma fraca é igual carro preto, qualquer coisa arranha ele. E para tirar esse arranhão é um problema. Como é que vai tirar? Então, irmão, nós precisamos, eu preciso restaurar meu desfrute de Cristo. Para que a minha alma de fato seja renovada. Amém? Irmãos, nós precisamos colocar a palavra em prática. O alvo de Deus é fazer com que esse falar, que é objetivo, se torne algo subjetivo. Se torna algo que ser subjetivo significa que o falar de Deus atual, que esse falar realmente entra em você e se torna algo parte de você. Se torna algo nas suas entranhas, no seu ser. E isso, por sua vez, vai expressar-se de alguma forma. Senão vai passar mais uma carta, irmão, como eu já falei. Ó Senhor Jesus. A comida está posta na mesa, é ou não é? As comidas estão tudo aí. Os livros, a Bíblia, tudo de forma objetiva. Isso que é objetivo precisa entrar em nós. A comida fora e uma comida dentro. Qual que você prefere? A comida está pronta. Quando você come a comida, o que acontece? A comida entra em você, vai para o seu estômago. E ali ocorre um processo digestivo que vai suprir, nutrir e fortalecer o seu ser. A finalidade da comida é essa. E o seu sistema, então, é suprido, seu coração continua batendo, seus rins continuam funcionando, porque está entrando comida, é ou não é? O dia que parar de entrar comida, o que vai acontecer? Para tudo. Parou de entrar comida, e nós gostamos de comer, é ou não é? Não é à toa que os judeus, meus pais comeram maná no deserto, eles estavam preocupados com o maná. E morreram. Eu sou o pão da vida. Então, irmão, essa comida precisa entrar em nós, para nos fortalecer. A questão, irmãos, não é somente o que nós ouvimos ou sabemos, mas o quanto a palavra profética tem sido eficaz em seu viver. A questão é essa. Você tem compreendido e entendido. Mas eu quero fazer uma pergunta. O quanto essa palavra tem sido eficaz? Tem operado de maneira eficaz? Na sua experiência e na minha. Ó Senhor Jesus. O quanto da nossa vida mudou? Por meio dessa palavra que nós estamos ouvindo. Nossa vida pessoal mudou, nossa vida familiar. Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender a pegar essas verdades ouvidas, que nós estamos ouvindo, hoje, amanhã e todos os dias. Nós precisamos aprender a pegar essas verdades que estão nos sendo apresentadas nessa carta e fazer o que com ela? Primeiro que nós temos que fazer, irmão,
Nós temos que aprender. É uma prática para nos levar ao desfrute, ao exercício do Espírito. É uma prática tão simples, talvez você já está careca de saber. Mas talvez não tenha praticado de maneira adequada. Nós chamamos isso de ler e orar e ler. Ler e orar. Orar e ler. Ler e orar. Ler e orar é comer e beber. Nós vamos pegar as palavras. Quando você pratica de fato o ler e orar a palavra, até mesmo os livros, você precisa aprender a tomar ele com espírito de oração. Não leia o alimento diário para cumprir uma tabela. Eu vou ler o alimento diário. Porque os irmãos falaram que eu tenho que ler, então eu vou ler. Aí você acabou de ler, você fala assim, graças a Deus, cumpri minha tarefa. Mas chegar meio-dia e falar assim, irmão, o que você ganhou no alimento diário? O que você desfrutou? Qual foi o versículo que foi lido, foi pedido para ler e orar? Talvez você nem saiba qual é o versículo mais. Por isso que ler e orar é importantíssimo. Não tenha isso como uma mera prática. O ler e orar transforma a letra. A letra que mata em espírito e vida. Como eu posso desfrutar Cristo, irmão? Lendo e orando. Orando e lendo a palavra, as palavras. O Senhor falou assim, olha, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Mas Paulo falou assim, a letra mata. O que eu escrevi nas cartas pode matar você. O que está nos livros em forma de letra, irmão, precisa ser transformado. Se você não tiver no espírito, ruminando essas palavras, a sua cabeça vai aumentar, você vai ganhar muito conhecimento e pouca prática, porque não virou, aquelas palavras não foi espírito e vida, ela não foi transformada por você e por mim, ou seja, as palavras não entrou no seu estômago espiritual, ela tem que cair lá dentro. Se ela vai para o lugar certo, com certeza ela vai se tornar vida dentro de você. E você então vai expressar essa palavra. Essa palavra transformada em espírito e vida, quem pode transformá-la? Seu marido não pode transformar para você. Você precisa ter a sua experiência. Leia e ore. Mas leia e orar. Tem irmãos e irmãs que falam assim, eu estou cansado dessa repetição. Significa que você não sabe o que é ler e orar a palavra. Você não sabe o que é pegar um versículo da Bíblia e tocar na vida nele. Sentir que o versículo entrou como vida em você. Tem gente que vai ler e orar, ele corre para o banheiro. Ele, agora é hora de ler e orar a palavra, aquela coisa chata. Eu não aguento se ler e orar. Mas é a forma que Deus nos deu. Tomar a palavra com o quê? Efésios 6. O que é Efésios 6? Com toda a oração. Isso vale só para a Bíblia? Isso vale para todos os livros espirituais. Inclusive o alimento diário. Já não é à toa que tem uma partezinha lá, fala assim, para ler com quê? Com quê? Isso parece o AEOU da vida da igreja, né, irmão? Mas na experiência, quantos de fato estão lendo e orando a palavra? A nossa deficiência, a brecha pela qual às vezes nós não conseguimos vencer a carne, não conseguimos vencer o mundo, não conseguimos vencer os demônios, não conseguimos vencer a filosofia na escola e ficamos doentes, é porque está te faltando essa prática saudável de ler e orar a palavra. Quando você ora e lê, você extrai o Cristo que é sabedoria e o poder, ele está na palavra. Aonde ele está? Ele está na palavra. Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para ter o quê? Vida. Vida para quê? Para edificar a igreja, para pregar o evangelho, para sair para as ruas, para orar pelas pessoas. E não quereis vir a mim para ter vida, para manter seu casamento, manter sua família, manter tudo.
Não quereis vir a mim para ter vida. Por quê? Porque para ir tem que pagar um preço. Eu prefiro ficar no exame, só examinando. Só examinando. Eu examino, é ou não é? Mas agora vamos ao Senhor para ter vida. Como que isso funciona? Lendo e orando e invocando o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é outra prática saudável que te leva. Não existe outra tão eficaz. Tudo tem que começar na vida espiritual. Tudo começa com invocar o nome do Senhor. E qual é o melhor horário para invocar o nome do Senhor? Que horas? Assim que se levantar. Não é assim? Antes de qualquer outra coisa. Você tem praticado? Como que você levanta de manhã pensando em o quê? Antes, assim que se levantar. Como falou que é assim que se levantar. Faça uma respiração da vida. Sabe por que a igreja está fraca? Às vezes nós ficamos fracos, indispostos, passivos e somos derrotados. É porque você ainda não faz a respiração. Você tem a teoria, a doutrina, mas na hora, vamos praticar. Isso aí é o Senhor para ter vida. Respirar. O que mais? Que nos leva, qual prática que nos leva ao desfrute de Cristo? Que Paulo apresentou como a solução para os coríntios. Nós precisamos ruminar. Não tema a repetição. As palavras estão chegando, vem por meio de uma conferência, vem por meio de um alimento diário, depois ela vem por meio de um livro. Sabe para que isso? Para te ajudar. Você é animal ruminante. Animal ruminante. Nós somos da classe dos ruminantes. Você vai ruminar o quê? A palavra. Isso te traz vida, isso te traz saúde, isso te traz restauração, isso te dá força e dá alegria. Não perca isso de vista. Tem gente que está perdendo o invocar, perdeu o orar, ler, perdeu o invocar. Eu conheço um monte de crente que desacreditou dessas práticas. Desacreditou, abandonou, apostatou dessas práticas e ganhou o quê? Parou de ruminar? Não, eu não aguento mais essa palavra. Eu quero algo novo. Eu preciso de algo novo. Essa aqui eu já sei, essa aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já ouvi em 1970, isso aqui eu já ouvi em 1980, isso aqui foi nos anos 90, esse negócio de glorificação, eu também já ouvi isso também. Quer saber uma coisa? Minha vida não mudou. Eu acho que eu estou precisando de um sinal. Eu acho que eu preciso de um filósofo. Alguém que sabe filosofar comigo. Para me impressionar. Eu preciso de alguém que fale palavras bonitas, suaves, Eu quero um coach. Eu quero um coach. Eu preciso. Ô, irmão, não estou falando, irmão. Entenda o que eu estou falando. Eu estou aqui fazendo um desafio para você. Creia que a prática de ler, orar a palavra, de ruminar, entendeu? De ruminar, de invocar, isso faz com que essas palavras que você está ouvindo se tornem o espírito e vida na sua vida. Isso te edifica, restaura a igreja. Todos nós vamos assumir. O que mais, irmão? O Logos precisa ser transformado num rema. O que nós temos em nossas mãos em forma de livro é Logos. Mas a palavra aplicada e constituída em você se torna um rema. Você tem que ouvir a palavra profética com a seguinte visão:
Eu preciso ouvir essa palavra buscando nela uma direção para a minha vida. Eu preciso ouvir essas palavras, mas assim, como direção para o meu viver. É nessa condição, irmão, que nós temos que ouvir a palavra. Para que essa palavra de fato possa entrar em nós, nós temos que estar posicionados nessa condição. Eu estou ouvindo a palavra porque eu quero, essa palavra é para a direção da minha vida. Eu tomo essa palavra como uma direção para o meu. E eu vou praticar. E essa palavra então, quando ela sai, Paulo falou assim, olha, ela é transformada em leite. Foi o que ele falou no 1 Coríntios capítulo 3, você lembra? 1 Coríntios capítulo 3. Ele disse, leite vos dei o quê? Mas para ter leite tem que fazer o quê? Imagina uma vaca que não come. Você é uma vaca, irmã. E você, irmão, é uma vaca também. E você tem que ser, seu Uber tem que estar lotado de leite. Povo, se leite vos dei a beber. Em outras palavras, vocês podem mamar em mim. Eu comi muito capim verde. Eu desfrutei a palavra. Eu não neguei o leite sem dolo da palavra. E agora, leite vos dei a beber. Quem tem leite para dar para as pessoas? Tem um monte de bebezinho morrendo por inanição na vida da igreja. Eu quero saber quem tem o leite. O leite puro da palavra que está constituído em você, irmã. Você é uma vaquinha, mas não é uma vaquinha desnutrida. Você que é mãe, você tem que estar nutrida com a palavra. Você tem que tirar tempo para transformar a palavra em leite. Às vezes muito choro na vida da igreja, muito chororô, é sinal de que está faltando uma mamadeira, ou uma mãe que fala assim, mama aqui menino. Dá um leite para você aqui, vem cá para nós desfrutar. É muito bezerro para alimentar e pouca vaca, é isso que o Fernando está querendo dizer. É muito bezerro para pouca vaca. Os irmãos líderes, os irmãos que liberam, Paulo falou assim, olha, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Mas pelo tempo de crente, era para estar suportando, mas ainda não suportava. Mas ele tinha o leite para suprir. Todo mundo precisa ter o leite. A palavra ruminada, orada e lida, ela vira leite no seu interior. Paulo falou, Timóteo, você tem que estar alimentado com as sãs palavras. Alimentado com as sãs palavras. O que Paulo ia fazer o que Timóteo ia fazer com as palavras que ele havia alimentado? Ele ia fazer o quê? Ele falou, se você fizer isso, será um bom ministro. Alimentado com as palavras da fé, do bom ensinamento, palavra profética, e que você segue de perto, vira alimento. Palavra saudável, serás bom ministra. O Senhor precisa de muitas ministras, precisa de muitos ministros, que de fato estão alimentados, nutridos e fortalecidos nas faculdades da vida. Nós estamos saindo para orar para as pessoas. Imagina, você cai na multidão e você vai sim desnutrido. E chega lá, você quer orar. E aí, como é que vai fazer? As pessoas estão clamando, irmão. Então essa palavra que nós estamos ouvindo é para ser ruminada, fazer um bom depósito dentro de nós, e depois essa palavra não pode ficar só com você, ela precisa ser aplicada no seu viver e precisa ser falada para as pessoas. Amém? Isso é 1 Coríntios. Essa é a forma mais adequada de nós restaurarmos a nossa condição espiritual na vida da igreja. Se nós praticarmos isso, provavelmente nós não teremos problemas como a igreja em Corinto teve. Não vai ter casal querendo separar, não vai ter gente querendo brigar, gente contendendo e divisão. Tudo isso
é ciúme, contento, tudo é sinal de desnutrição. É porque está faltando nutrientes. E os nutrientes estão aí. Mas quem vai preparar? Quem vai ser a ovelha ou a vaca que vai ruminar esse capim, transformar ele num leite e depois suprir? Quem vai fazer isso? É os irmãos responsáveis? Não, é você, irmã. É você. Somos ministros, não da letra. Nós somos ministros de quê? Do Espírito. Nós não somos ministros da letra, mas do Espírito. E para ser ministro do Espírito, tem que praticar. Profetizar. Ruminar. Ler e orar. Invocar. Falar, cantar hinos. Falar e cantar. Pregar evangelho. Ser submisso. Isso tudo, irmão, traz uma esfera tremenda para a vida da igreja. Está tudo aí, irmão. Mas parece que a gente esquece, não é? Falar, cantar hinos. Falar e cantar os hinos. Nós estamos falando e pouco. Nós estamos falando poucos hinos. Nós temos que falar mais. Nós não podemos fazer da vida da igreja o aero... Como é que chama a palavra? Me ajuda aí. A ágora, a vida da igreja. A sua igreja como? É o lugar onde a gente discute. O meu GFCM, irmão, é o lugar da discussão. Não, você está lá para levar vida. Levar leite. Não é para colocar interrogação na cabeça dos irmãos. Se você está lá para levar vida, alimento, suprimento, nutrir os irmãos naquela reunião. E todos podem profetizar, um após o outro. Todo mundo tem, porque todo mundo desfrutou. Aí a vida da igreja é uma festa. É uma sala do... As reuniões da igreja é a sala do... As reuniões da sua igreja é a sala do banquete. Vamos transformar as reuniões na sala do banquete. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos compartilhar.